sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, pensou ele: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor então acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece-nos bem claro que a liturgia da palavra deste 29º domingo do tempo comum trata muito especificamente da oração, da necessidade de fazê-la. E com que razão nós rezamos? Com que intuito? E qual o teor das nossas orações? Como hão de ser feitas por nós? A quem dirigidas? Com que espírito? Com que motivação? Pois bem, queridos, a oração cristã, antes de ser uma palavra que implora, é silêncio que contempla, que escuta. É verdade. Ou seja, antes de pedir a Deus o que quer que queiramos ou necessitamos, precisamos escutá-lo. É necessário que nós o ouçamos. Entre nós existe comunhão quando nós nos escutamos, sem dúvida alguma. Pomos-nos assim em comunhão com Deus quando fazemos a sua vontade. Mas como sabê-la? Escutando a Deus, ouvindo a Deus. São Lucas, o evangelista, diz-nos assim: o que fala ele senão? Deus nos dá muito mais do que a ele pedimos, e o faz concedendo-nos o seu Espírito, o Espírito Santo, para que antes de lhe apresentar nossas necessidades e desejos, saibamos legítimos ou não. Vejam, pois, como é necessário escutar o Espírito Santo. Mais do que nos dar o que pedimos, dá-nos Deus o Espírito Santo. E insisto, isto para que, antes de lhe apresentar necessidades e desejos, saibamos se são legítimos ou não, ou seja, se agradam a Deus ou não. Porque haveríamos de pedir a Deus o que lhe desagrada, o que não está nos seus planos? Por que haveríamos de pedir a Deus aquilo que um capricho nosso é apenas para nos favorecer, nos beneficiar, dar-nos algum privilégio em detrimento ainda dos outros, em prejuízo para o plano de Deus? Quando crianças, pedíamos aos nossos pais coisas que não podíamos ter, que não nos era apropriado possuir, e os nossos pais nos corrigiam, nos advertiam, negavam-nos o pedido feito. Mas quando fazíamos um pedido que ia de encontro à vontade dos nossos pais, eles não só nos davam o que pedíamos, como se alegravam com o pedido feito. Assim é Deus. Peçamos o que está nos seus planos para nós. E como saberemos isso? Escutando o Espírito Santo, escutando a Deus pelos lábios da igreja. Como saberemos isso?
Que passos dar na vida nossa? Não raro perguntamos-nos: o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer da minha vida, não sei que passos dar. Quando jovens, perguntamos: qual de verdade é a minha vocação? Que profissão vou abraçar? Então, que tal sonhar o sonho que Deus teve a nosso respeito quando nos criou? Porque quando nos criou, pensou-nos, plasmou-nos e já tinha para nós um plano, querendo Ele fôssemos o que Ele deu. Então basta sonhemos o sonho que Deus sonhou a nosso respeito e saberemos que passos dar. E é necessário escutar a Deus, escutar nosso Senhor, o Cristo Jesus, modelo para nós, Ele com quem queremos, portanto, nos identificar. A oração, portanto, que fazemos a Deus não pode ser uma obrigação que lhe impomos. É antes a oportunidade de alargar o nosso coração, de expandi-lo, para assimilar e aderir ao querer divino, à vontade de Deus. Para isso serve a nossa oração. Ela não está, insisto, para que Deus faça o que queremos. Não é uma obrigação que lhe impomos. É antes uma condição que assumimos de aderir à vontade de Deus, alargando nosso coração, expandindo nossa alma para que acolha essa vontade divina. A oração, portanto, dá-nos forças para que trabalhemos por aquilo que a Deus pedimos. Parece confuso? Não é. Ou seja, nós não vamos pedir a Deus algo e cruzar os nossos braços esperando Ele tudo faça. Não fazemos nossas preces a Deus para que Ele faça o que nos cabe, senão o que a Ele cabe. Então os nossos pedidos garantem-nos força suficiente para trabalhar por aquilo que queremos. Como digo, a miúde, também nas missas por ocasião do Pai Nosso. Quando a Deus o pedido fazemos, assumimos com Ele o compromisso de colaborar na obtenção do que lhe suplicamos. Ou seja, como ainda no Pai Nosso, pedimos ao Pai do céu o pão cotidiano, haveremos de trabalhar para consegui-lo. E já o tendo, percebendo que o nosso irmão não o possui, partilharemos da nossa mesa. Pedimos ainda: livre-nos Deus de todo o mal. Assumimos doravante o compromisso de fugir às situações que em perigo nos põem, que mal nos causam. Pedimos a Deus: perdoe-nos os nossos pecados. Arrependidos, é essa nossa súplica. Então assumimos com Ele o compromisso de doravante não mais pecar, esforçando-nos para nos afastar do pecado e tão somente fazer o bem. É compromisso. Oração, portanto, tem duas vias: Deus, que seus planos realiza, e nós que nos abrimos para a sua concretização, sua realização. Olhemos lá no Antigo Testamento o que se deu. Os hebreus entraram em conflito com os amalecitas. Moisés rezou pelo povo seu para que vencesse aquele conflito, aquela guerra. Enquanto rezava, mantinha suas mãos erguidas, e enquanto suas mãos erguidas estavam, os hebreus venciam. Mas quando suas mãos cansadas não mais estavam para o alto, Amaleque vencia. Qual a solução para isso? Será que Moisés não podia rezar tendo suas mãos abaixadas? Deus só nos ouve quando nossas mãos estão elevadas. O que significa esse gesto das mãos elevadas? Significa, queridos, amados e amadas, que a oração requer um sinal da nossa parte, não apenas o movimento dos nossos lábios, não apenas o nosso coração movendo-se ao alto, mas a oração requer sinais próprios que
que o nosso também corpo exprime, expressa. Em outras palavras, nós podemos rezar em meio a uma multidão que grita, que ruidosa é, que ovaciona, que canta, que dança. Podemos, contanto que não tenhamos conosco este mesmo barulho que a multidão faz. Ou seja, nós podemos rezar mesmo tomados pelo barulho à volta. O que não podemos é fazer barulho enquanto essa oração fazemos. E aí, quais são os sinais do nosso corpo? Ou os olhos que se fecham, ou as mãos que se põem juntas, ou uma leve inclinação da nossa cabeça, é a cerviz que se dobra, ou então simplesmente a nossa expressão serena, diferente daquela que se vê ao nosso redor. Portanto, Moisés, quando rezou, trazia consigo um sinal de que esta oração fazia. Nós também precisamos nos recolher para fazer a oração. E não é necessário recolhermos do mundo, mas mesmo no mundo estando e mergulhados, engolfados no barulho, esse barulho não façamos, não assumamos, não tenhamos conosco, mas mergulhemos neste silêncio contemplativo. Então nossa prece façamos. Moisés tinha suas mãos fatigadas e seus braços desceram. Para que Amaleque não vencesse, então Arão e Hur colocaram uma pedra sobre Moisés, para que ele se sentasse. E um e outro erguiam lá as mãos de Moisés, conservando-as para o alto. Creio que isso traz consigo mais um sinal para nós e a nosso favor. Quantas vezes sentimos fatigados também para rezar? Não nos basta a pressa, não nos bastam as preocupações, também vem-nos o cansaço, e esse cansaço afeta o nosso desejo, a nossa vontade, também a nossa necessidade de rezar. E então dizemos a Deus: ah, Senhor, Tu sabes tudo, estou cansado, não consigo rezar, vou descansar. Qual a ligação com essa imagem do Antigo Testamento? Haja pessoas que nos ajudem a rezar. Existam pessoas que colaborem com a nossa oração, que nos ensinem a rezar, que nos sustentem também com suas próprias preces, que nos ajudem, que nos auxiliem. E esse também há de ser o nosso papel, junto àqueles que não rezam, que estão fatigados, cansados, sentem-se abatidos, inclusive para formular suas preces. Auxiliemos-nos, ajudemos-nos a rezar, os incentivemos, rezando com eles. Ou não é assim quando estamos tristes? Felizmente, penso, todos têm pessoas que os ajudam e nos ajudam. Quando estamos abatidos e tristes, há quem nos anime. Quando estamos sem apetite, há quem incentive a que comamos. E quando estamos abatidos em nossa alma, em nosso espírito, há quem nos favoreça a oração, ajudando-nos a fazê-la. Arão e Hur fizeram um papel importantíssimo, mas mesmo tendo feito um papel importante, a vitória foi bem mais pelo auxílio de Deus que pelo valor dos combatentes. Então não fiquemos orgulhosos, não nos ensoberbeçamos quando das vitórias. Elas não são nossas ou causadas por nós, senão por Deus que nos auxilia, que nos fortalece, que nos dá os meios. Então eu repito, as vitórias são mais pelo auxílio de Deus que pelas condições, capacidades e pelo valor dos combatentes. É o próprio Deus nos auxiliando, é o próprio Espírito Santo rezando em nós, falando-nos, para que então nossas preces certas, legítimas, santas, a Deus dirijamos.
Como é importante escolher as palavras para falar com o nosso irmão, ou não é importante? Digamos algo sem pensar, digamos algo impelidos pela pressa, pela raiva, pela emoção, impulsionados lá por nosso entusiasmo, e por melhores que sejam as nossas intenções, poderemos ofender o outro, magoá-lo. Então é bom pensemos o que dizer e como ao irmão nos dirigir. É necessário também que pensemos para falar a Deus, e esse pensar bem se identifica com escutar, contemplar, ouvir a Deus, fugir do silêncio, abastecendo-nos das coisas de Deus. Para encerrar, eu disse ainda nessa homilia, nós escutamos a Deus pelos lábios da igreja. Escutemos mais a igreja, escutemos mais. Ela é sábia e não se fez por vontade humana, nasceu do lado alanceado de Jesus. O próprio Jesus deu-nos a igreja, dela fazemos parte. Somos tijolos vivos, não somos inertes, não fomos assim criados para ficar estanques, parados, senão em movimento e na direção de Deus, não na direção contrária. Como reconhecer a direção? De novo, escutemos a Deus, Ele chama. E por mais que não percebamos o caminho, ou não entendamos para que lado ir, sigamos sua voz, como um pai amoroso que chama, e o filho confia e portanto vai, lança-se nos braços seus. Ajude-nos esta Eucaristia a ter o nosso coração sensível aos sinais dos tempos. O padre José Kentenich, fundador de Schanstatt, dizia: é necessário ter o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do mundo. Qual homem, qual pai, qual mãe, qual homem que tendo lá sua casa, seu lar, sua família, não escuta o que ali há, o que ali se fala, os ruídos, os sinais, as vozes, para então atender às necessidades ali postas. Ouçamos a Deus, mas ouçamos também os irmãos que choram, que clamam por alimento, que não têm o necessário para a sua subsistência, até mesmo para a sua dignidade. Isso é ser igreja, isso é viver o Evangelho, isso é dar ouvidos a Deus e levar à completude a sua vontade. Pensemos.